Que eu pensei? Tinha encontrado um príncipe, tinha um amante, eles não iam descobrir porque a gente fazia tudo bem feito. Eu pensava assim, mas se um dia eu descobrir, com certeza eu vou passar nas notícias, né? Porque eu era amiga dela, ela se tornou muito minha amiga. Eu ficava com o marido dela e tava casando com o irmão dela. Imagina se ela descobre um negócio desse. Gente... Mas enfim, falei, eu vou entrar nessa. Por quê? Porque eu sou Dora Aventureira, eu achei aquilo ali emocionante. Me casei com ele, a gente ficou 3 anos se relacionando. Pensa, eu conheci ele, começamos a ficar, começamos a namorar e eu tinha o amante. E ele, no começo deu uma estranhada, mas depois ele aceitou até que bem, menina. Eu fiquei chocada, fiquei, tudo bem. Ele falou que era bom porque a gente ia ser família, tá próximo, ele ia poder estar próximo de mim quando ele quisesse, porque ele disse que sentia muito a minha falta, que ele não gostava só de furinfar, queria conviver comigo. Essa era a questão. Ele falava, olha, não é só furinfação, eu quero conviver com você, Lovered. E eu acreditava. Aí passou-se 3 anos, casei com ele, não sei o que, o meu amante foi meu padrinho, a esposa dele também, e tava tudo certo. Só que quando eu me casei, passou 6 meses de casado, meu relacionamento ótimo, casamento, né, tudo é rosas no início. Ele começou a me dar perdido. Do nada eu falei, o que tá acontecendo aqui? Ele começou a sair, ele começou a voltar tarde pra casa, começou a aparecer umas marquinhas diferentes nele, ele começou a me pedir umas coisas diferenciadas na furefação, eu comecei a perceber que ele gostava de outras coisas também. Aí eu fiquei, rapaz, tá acontecendo alguma coisa aqui. E aí eu comecei a reparar que ele tava muito no telefone. E quando a gente namorava, como a gente não morava junto, eu não reparava essas coisas, mas tava ficando com o meu amante. Só que aí o meu amante, que era marido da minha amiga, que era irmã do meu marido, ele começou a me dar perdido também. E eu comecei a fazer uma conexão e descobri, comecei a pensar, né? Quando o meu marido me dá perdido, o meu amante também me dá perdido. Porque o que eu pensava? Se o meu marido tá me dando perdido, eu vou ficar com o meu amante. Mas o meu amante também tava me dando perdido no mesmo dia que que o meu marido tava. Eu falei, tem alguma coisa de errado? No começo eu achei que era coincidência. Falei, isso é coincidência da vida. Só que aí começou a virar meio que rotina. Toda vez que meu marido me dava um perdido, o meu amante também me dava. Eu falei, gente, tá acontecendo alguma coisa. Só que o que eu pensei? Eles estão saindo juntos, né? Pra poder pegar mulher, safados e tal. Tá meu marido e meu amante me traindo. Eu fiquei ofendida. Falei, não, vou fazer o seguinte, eu vou esperar ele depois do trabalho dele, porque geralmente ele falava, amor, saí aqui do trabalho, vou dar uma volta, que não sei o que. Eu falei, não, eu vou esperar ele na porta do trabalho dele. Quando ele sair, eu vou seguir ele pra poder saber pra onde ele vai. Porque eu não conseguia ter acesso ao telefone dele. Tentei primeiro fazer o que toda mulher saudável faz, olhar o telefone dele. Tentei, não consegui. Aí eu falei, não, tranquilo, então eu vou seguir ele. Não tem tu, vai tu mesmo. Esperei, amor, horas na porta do trabalho dele, até a hora que ele saiu. Quando ele saiu, ele entrou dentro do carro dele. Eu vi o carro saindo da garagem, que eu reconheci a placa, e fui com o meu. Fui seguindo. Ele parou na porta de um hotel. Eu falei, tá me traindo, certeza. Ele parou assim na porta do motel, porque tava uma filinha pra poder entrar, e entrou. Gente, dali eu falei, ele tá me traindo, cara, certeza. Só que eu falei, o que eu vou fazer? Como é que eu vou entrar? Qual quarto ele pegou? O que eu faço? Espero aqui, não tinha ninguém com ele. Eu fiquei paralisada no carro, meio que estacionada na porta do hotel, sem saber o que fazer. Só que aí eu vi o quê? O carro do meu amante entrando. E estava entrando o carro do meu amante no mesmo hotel que o meu marido. Eu falei, que é isso? Será que eles estão fazendo uma coisinha juntas? Mas eu não vi mulher. Como assim? Liguei pra minha amiga e perguntei onde estava o marido dela. Falei, e aí, amiga, vamos sair, não sei o que, chama o fulano, tá? Meu marido vai trabalhar até mais tarde. Ela, menino, o meu também. Eles estão me traindo juntos, não acredito. Só que eu não associei que era um com o outro. Eu achei que eles estavam, sei lá, levando mulher pro hotel, os dois, não sei o que, me traindo juntos. Fiquei, gente, eu tô sendo corna pelo meu marido e pelo meu amante. Fui embora revoltada. Tu acha que eu ia fazer escândalo? Não, fui embora pra casa revoltada. Falei, eu vou ter que dar um jeito de descobrir a senha do telefone dele. Fiquei ali tentando, amiga, CSI. Passou 2 semanas eu com aquele entalado na minha garganta e ele me dando perdido. E meu amante também. Consegui descobrir a senha do telefone do meu amante numa noite que a gente foi passar junto. Do meu marido não consegui, mas do meu amante burro consegui. Consegui pegar. E aí entrei no celular dele, fui na conversa dele com o meu marido. Eles eram o quê? Amantes. Agora você pensa o choque. Ele na cama, deitado, desmaiado, que eu tinha dado chá, e fui pro banheiro pra mexer no celular dele. Eu sentada na privada vendo que eu estava sendo corna, e com o meu amante era amante do meu marido. Eu falei, mas vocês acham que eu fiz escândalo? Isso não vai ficar assim não. Guardei o telefone dele no mesmo lugar, fiz a sonsa, fui pra casa, e aí eu falei, eu vou investir na minha amiga.
Porque essa minha amiga já tinha me contado que ela gostava assim de pegar umas mulheres aqui, outra eu nunca tinha pegado, né? Nunca tinha experimentado. Comecei a fazer o quê? Quando o meu marido me dava perdido, com o meu amante também me dava perdido, que eu sabia que os dois estavam juntos, eu ia pra casa da minha amiga, porque eu sabia que ela também tinha tomado um perdido. E aí eu levava um vinho, a gente começou a conversar, eu comecei a me insinuar e não sei o quê. Até o dia que eu beijei ela, começamos ali aquela loucura. No começo ela ficou, não, amiga, para com isso, que não sei o que, a gente não pode fazer isso. Meu irmão, meu marido, eu não, vamos, que não sei o que e tal, e rolando aquele negócio, comecei a ficar com ela. E passou-se meses eu ficando com ela, até que eu simplesmente contei pra ela. Falei, olha, eu sou... eu contei tudo, gente. Falei, eu sou amante do seu marido e o seu irmão também, e ele trai você comigo e com ele, e eu descobri e agora nós somos amantes, porque ela se sentia muito culpada, e eu tava ficando com pena dela se sentir culpada. Ela ficou chocada, ficou assim um pouquinho com raiva de mim nos primeiros dias, mas depois me chamou lá pra poder conversar. Disse que não queria se separar do marido porque era cômodo, ele sustentava ela, me dava dinheiro também. Eu falei que também não queria separar do irmão dela porque também era cômodo pra mim. E aí a gente combinou de fazer assim, eu e ela somos amantes, eu sou amante do marido dela também, porque se eu terminar ele vai estranhar. Ele é amante do meu marido e meu marido é amante do cunhado que é esposo da irmã dele. E aí eles não sabem, eles estão dando uma desperta, achando que estão arrasando, mas na verdade tá eu e ela sendo amante também e rindo da cara deles. Aí toda vez que eles vão se pegarem, eu vou pegar ela, ela vai me pegar, e às vezes a gente ainda chama outras pessoas pra pegar a gente junto. Aí vamos ver até que dia que isso aí vai durar. Se eu algum dia vazar, eu conto pra vocês, mas até o momento é assim que tá rolando. Eu descobri que o meu vizinho tava fazendo o PG. Aí eu fiz o quê? Contratei ele pra fazer um PG pra mim. Só que aí, beleza, tivemos lá o PG. E um belo dia, eu cheguei da faculdade, estava sentado na sala da minha casa, ele, meu pai e minha mãe. E o que eles me contaram quase fez eu cair pra trás. Tinha um vizinho mais velho que ele era, gente, sensacional. Pensa num vizinho bom, bonito, charmoso. Sabe o Pedro Pascoal? Ele era muito parecido com o Pedro Pascoal. Só que ele era enorme. Ele era muito bonito. Ele era a loucura da vizinhança. Só que ele sempre foi solteiro. Ele sempre foi meu vizinho, assim, de parede. Eu via ele desde criança. Achava ele a coisa mais linda do mundo e tal. Fui crescendo, não sei o quê. Fiz 20 anos. Quando eu tava com os meus 20 anos, eu reparei que, cara, desde que eu conhecia ele, ele era solteiro. Aí eu comecei a fazer uma investigação. Falei, não é possível. Um homem solteiro, um homem bonito desse, sempre solteiro, nunca vi ele com mulher. Ele deve gostar de homem. Fiz ali uma pesquisa e descobri que, na verdade, ele não gostava de homem. Ele fazia PG. Por isso que ele não tinha um relacionamento. Porque ele era garoto de PG. Aí eu fiquei... eu vou contratar. Achei o site dele, achei o contato, mandei uma mensagem, falei que eu queria contratar os serviços. Apesar dele ser meu vizinho, ele nunca falou comigo, a gente nunca teve contato. E ele ficou, cara, eu já vi teu rosto em algum lugar. Você não é minha vizinha, não mora aqui do lado? E eu falei que sim. Mas falei que tava muito interessada, que eu ia pagar, que eu não sei o que. Gente, juntei dinheiro. Juntei o dinheiro e paguei. Fui pra casa dele, furamos adoidado, foi muito bom, aquela loucura, que não sei o que não sei o que lá. Beleza, voltei pra minha casa, até porque ele era literalmente meu vizinho. E aí eu passei a fazer sempre o PG com ele quando dava. Até que um belo dia eu estava dormindo e eu comecei a escutar uma gritaria na casa dele do lado, que era a casa. Eu falei, gente, deve ter dado algum problema ali. Só que fiquei escutando, eram umas coisas assim, não tava entendendo. Era uma mulher gritando, um homem gritando, todo mundo gritando. E eu falei, não é problema meu, continuei dormindo. Até porque eu gostava dele só pra franfar, não tinha nada com ele. No dia seguinte, eu acordei normalmente, fui pra faculdade. Quando eu voltei, ele tava simplesmente sentado no sofá da minha casa. Quando eu entrei em casa, que eu vi ele ali sentado, eu gelei dos pés à cabeça. Porque os meus pais, eles eram muito conservadores, né? Eles eram da igreja, não sei o que e tal. Então eu pensei, lascou. Eu tô ficando com ele há um mês, pagando, obviamente. Ele descobriu que os meus pais são conservadores e contou pros meus pais. Só que eu fiquei, como assim? Por que ele fez isso? Ele sabia que eu era vizinha, ele conhecia meu pai e minha mãe. Por que ele fez? E por que ele tá aqui? Entrei assim, gelada, minha cabeça a mil. Eu fui e falei, oi, gente. Tudo bem? Eu sabia que meu pai e minha mãe não tinham contato com ele. Não tinha. Falei, opa, tudo bom? O que tá acontecendo aqui? E aí meu pai simplesmente falou, senta que a gente precisa conversar com você. Na hora, gente, meu toba trancou. Eu falei, cara, ele contou pro meu pai e pra minha mãe que eu pago PG pra ele. Eu sentei muito nervosa. E aí ele virou pra mim e falou, por que você não me falou que o seu pai e a sua mãe eram eles? Aí eu falei, cara, eu sou sua vizinha. Você sabe, meu pai e minha mãe, que é eles. Ele falou, não, eu não sabia que eles eram seus pais.
Aí eu fiquei, ele é cego? Me vê direto aqui comigo, mas você não sabia. Ele não sabia, eu achei que sabia, mas não sabia. E aí o meu pai falou, olha, nós temos uma coisa muito séria pra poder te contar. A sua mãe descobriu que você está se envolvendo com ele. Eu falei, não é me envolvendo, eu estou pagando um serviço. Eu sou uma mulher adulta, tenho necessidades. Comecei a falar e tal, que se eles eram conservadores da igreja, o problema era deles, que eu podia viver minha vida. Ele falou, não, o problema não é esse. Eu fiquei, como assim o problema não é esse? Aí a minha mãe começou a chorar. E ela falou que tinha descoberto e que ontem tinha ido lá com o meu pai pra resolver com ele. E a gritaria era meu pai e minha mãe, só que eu não reconheci. Só que eu não tava entendendo qual era a problematização disso. Eles estavam decepcionados porque eu tava pagando PG pro meu vizinho. E aí vira o meu vizinho e fala, olha, alguns anos atrás, muitos anos atrás, que eu tinha 20 anos, eu fiz um PG pro seu pai e pra sua mãe. Olha a ideia de jirico. Eu falei, como assim? Aí meu pai falou, eu não posso ter filho. E nós queríamos muito ter um filho. Então meu pai chamou um PG pra furafar com ele e a minha mãe. Pra minha mãe engravidar. E a minha mãe engravidou de primeira. De quem? De mim. Eu era filha do homem que eu estava pagando pra poder fazer o PG. Porque o meu pai não podia ter filho, todo mundo sabia, ele não sabia que era eu e virou aquela loucura. E aí eu furefei com um homem que na verdade era meu pai. Obviamente que foi um choque, foi um chororô, ele pediu desculpa, disse que nunca mais ia acontecer isso, foi embora. Conversei com o meu pai e a minha mãe, nós ficamos sem saber o que falar, sem saber o que fazer. Eu entendi que minha vida toda meu pai era aquele ali. Ele falou que tava tudo bem, que era só pra isso não acontecer mais e que eles precisavam, né, que eu soubesse. Agora, que ideia de giro que foi essa do meu pai e da minha mãe? Pois é. Aí agora eu finjo que nada aconteceu e segui minha vida. E foi isso, a minha história. Eu que chamei meu irmão de corno e ele resolveu revelar um segredinho na frente de todas as pessoas que nós conhecíamos ali da nossa família no dia do meu aniversário. Eu chamei ele brincando, sabe? Era meu aniversário e eu tava muito brincalhudo. Nesse relato nós somos um macho. E eu tava assim, além de eu estar brincalhudo, eu tava querendo fazer as pazes com as pessoas que eu amava. Era meu aniversário, eu tava completando 40 anos. Muito bem vivido, não é todo dia que a gente completa 40 anos. O que eu fiz? Liguei para my brother, que era um brother que ele era filho de outro casamento do meu pai. A gente não tinha ali uma relação muito boa. Brigamos por questões políticas, coisas assim do tipo. E aí eu falei, cara, ele é meu irmão, sangue do meu sangue, eu vou resolver esse problema. Eu mandei uma mensagem pra ele, falei que era meu aniversário e que eu queria muito que ele fosse. E assim, era muito chata essa nossa briga, porque a gente tinha pessoas em comum que conhecíamos e geralmente a gente ia pra rolê, ele tava, ia pra churrasco, ele tava, e a gente não se falava. Eu falei, vou resolver esse problema, porque é meu aniversário e eu tô festivo. Só que aí eu tava muito brincalhudo, resolvi fazer um churrasco na minha casa, convidei todo mundo, minha família toda, nossos amigos, e tipo assim, era uma cidade pequena, então todo mundo conhecia todo mundo. Beleza, ele também tava disposto, eu falei, tá familiarizado também, né? Ele tá querendo resolver o problema. Ele veio pro meu aniversário, meu irmão solteiro, muito bonito e tal, mais ou menos assim da minha idade, ele tinha 35, eu tinha 40, eu era 5 anos mais velho. Chegou, tava rolando churrasco, não sei o quê, e aí eu conversei com ele, a gente sentou, resolvemos os nossos problemas e o churrasco tava rolando. Só que aí a gente foi, toma biritinha, até que chegou um determinado momento do churrasco. Eu, muito brincalhudo, falei, esse aqui é meu irmão, o maior corno que vocês vão ver. Só que eu tava brincando. Eu não sabia que ele ia se atingir tanto. Eu tava brincalhudo, eu só estava brincando. Quando eu falei isso, que eu falei e abracei ele, ele já olhou pra minha cara e fez isso aqui, ó, como é que é? E aí, gente, ele acabou com a festa de aniversário e a minha vida. Por que ele acabou com a festa de aniversário e com a minha vida? Eu era casada há anos com a minha primeira namorada, que foi o grande amor da minha vida. Só que assim, o meu benzinho... que ela era meu benzinho. Ela vivia muito presa quando ela morava com os pais dela. Então ela me fez prometer que ela ia ser livre, que ela ia poder sair com as amigas dela, não sei o quê. E eu sempre confiei muito no meu querubim e concordei. Então assim, a minha mulher, ela saía com as amigas dela, eu saía com os meus amigos, eu nunca traí ela, sempre fui muito apaixonado por ela e tal. Quando eu fui brincar com meu irmão, porque eu acho que eu entendi que o quê? Nós tínhamos resolvido a nossa situação. Então, automaticamente, nós já éramos íntimos. A gente já podia brincar, já podia, né? Podíamos nos divertir e tava tudo certo. Não podíamos. Não podia, porque eu falei, eu abracei ele, isso aqui é o maior corno que vocês vão ver brincando. Gente, eu tava brincando. Na hora que eu fiz isso, ele simplesmente surtou. Ele entendeu que eu tava, não sei, debochando dele ou xingando ele de corno. Realmente sendo corno, sendo que ele era solteiro. Ele nem era chifrudo, sabe? Aí ele resolveu, ele virou na minha cara e falou isso aqui. Como é que é? Você tá me chamando de corno, sendo que eu só não furei a sua mulher porque ela não aguentou e ainda te chamou de varinha de Hagrid pequena.
Obviamente que ele usou o português claro, rápido, entendeu? Chamou minha rua de minúscula e falou. Eu olhei pra cara dele assim, assustada. Aí fez aquele silêncio ali, né? Todo mundo ficou assim, quietinho, só olhando pra cara dele. E ele falou, é isso aí mesmo. Você tá me chamando de corno, mas corno é você. E todo mundo aqui sabe. Sua mulher pega a cidade toda, mais rodada que pratinho de micro-ondas, de horário de pico de padaria. Pra você tá me chamando de corno, você é o maior chifrudão, tufão que existe aqui nessa cidade. E outra coisa, quando nós brigamos, que eu fiquei com raiva de você, fiquei com a sua esposa e só não furei feio com ela porque ela não aguentou o tamanho da minha varinha de Hogwarts. Falou que era muito grande e que ela não estava acostumada com coisa grande porque você era minúsculo. Ela furefou com todo mundo, inclusive comigo, entendeu? Só não furei feio mais porque não aguentou muita coisa. O chifrudo é você. Ele começou a falar e eu assim olhando pra cara dele, embasbacado. Eu fui brincar com ele, descobri que era corno. Obviamente que eu também não sou nenhum corno manso. Fiquei assim meio surpreso na hora de ver assim que dá, né? Calma aí, o quê? Fui pra cima dele, nós brigamos, rolamos no tapa. Enfim, me separei, acabou o churrasco. Meu aniversário foi um trauma. Toda vez que eu for fazer aniversário, eu lembro dessa data. Não falo mais com meu irmão. Me separei da minha esposa e realmente descobri que eu era corno e que todo mundo sabia, menos eu. Sabe quando falam que a grama do vizinho é sempre mais verde? Tem que tomar cuidado, que às vezes o seu vizinho tá se alimentando da sua grama. Foi isso que aconteceu comigo. Eu não vi que a minha grama era tão verde. E sabe qual é o pior disso? É que eu tentei fazer as coisas certas. Nesse relato, nós somos um macho. Eu era casado há 7 anos. Morava numa casinha ali com a minha esposa, ainda não tínhamos filhos, trabalhava tudo certo, minha vida tava ótima. Até que o próprio cão se mudou pra uma casa do lado da nossa. Pensa numa mulher muito bonita. Era a tal da minha vizinha. Quando ela mudou, ela virou comentário ali da nossa rua. Ela era muito bonita, ela era nova. Só que aquilo, né? Eu era casado, sempre respeitei minha esposa, nunca traía minha esposa, nunca passou pela minha cabeça, mas a minha esposa também era uma mulher muito bonita. E eu achava a minha vizinha linda, mas ficava ali no meu canto. Os anos foram se passando. Se passaram 2 anos que ela estava morando ali e eu sempre na minha, respeitando e tudo mais. Só que eu nunca vi ela com ninguém. Eu nunca vi ninguém entrando na casa dela, até que eu comecei a perceber que ela tava me dando umas olhadas. Porque, na verdade, eu ficava olhando tanto ela que nem eu percebia que eu tava olhando ela. E aí ela começou a perceber que eu tava olhando ela começou a me olhar de volta. E aí eu entendi que ela tava me dando confiança. O que que eu fiz? Segui ela na rede social. Gente, o cão, quando ele quer atentar, ele atenta. Eu já me senti errando com a minha esposa. Eu comecei a seguir ela nas redes sociais e comecei a trabalhar na minha cabeça. Quem nunca pulou a cerca, que não sei o quê. Só que aí ela era meio que blogueirinha, sabe? E eu comecei a acompanhar toda a vida dela. Comecei a curtir as coisas dela e fui ficando fascinado. E me apaixonei completamente por ela. Tipo, eu fiquei apaixonada. E ela passava, eu dava sorrisinho, ela dava sorrisinho. Eu cumprimentava, bom dia. Ela, bom dia. Que não sei o quê. Passava toda perfumada e tal. Eu falei, gente, preciso fazer a coisa certa, né? Vou conversar com a minha esposa, vou terminar o nosso casamento, porque eu quero ficar com a minha vizinha. Porque ela tá me dando confiança, a gente só não tá junto porque eu sou casada, ela sabe que eu sou casada, ela não vai querer se envolver numa família. Mas se eu terminar com a minha esposa pra poder ficar com ela, eu vou investir, ela vai aceitar porque ela já tá afim de mim. E foi isso que eu fiz. Cheguei em casa e terminei com a minha esposa. Eu fui super sincero, falei, olha, não estou mais apaixonada por você, eu quero terminar o nosso relacionamento, estou gostando de outra pessoa, não aconteceu nada, não tenho nada com ela, não te traí, mas pretendo ficar com essa pessoa. Eu fui muito sincera, não sei o que. Só que a minha surpresa é que a minha esposa ficou tipo, tá bom. Eu falei, oi, como assim, tá bom? Eu era casada com ela há 7 anos, chego do trabalho, peço pra conversar, termino e ela fala, valeu? Achei aquilo ali meio suspeito. Eu falei, ué, ela aceitou? Aí eu falei, não, tudo bem, então a gente termina aqui, tá? Ela tá. Peguei todas as minhas coisas e voltei pra casa dos meus pais, porque a gente tinha alugado aquela casa ali junto, só que tava no nome dela. Então ela falou, olha, como o contrato da casa tá no meu nome, eu vou assumir o aluguel e ficar com a casa, tá? Não sei o que, você volta pra casa dos seus pais pra arrumar outro lugar pra você. E assim eu fiz. Me mudei. Tá bom. Com 3 dias mudado, né, resolvendo pra poder sair da casa dos meus pais, que era só temporário, eu finalmente mandei mensagem pra vizinha, mandei um oi, tudo bem, convidei ela pra jantar, que não sei o que, não me respondeu. Comecei a curtir as coisas dela, mas responder, não falava nada. Falei, gente, eu sou um homem atacante, camisa 10, vou bater na porta da casa dela. Fui lá, comprei flores, sabia a rotina toda dela, toquei a campanha dela, ela abriu,
Quando ela abriu, ela tava só de camiseta. Sabe aquelas camisetas grandona? E aí eu falei, oi, vizinha, tudo bem? Então, eu tô te mandando mensagem, você não me responde, né? Tava rolando um lance entre a gente. Eu queria saber se você, né, não quer sair pra jantar, olha, eu trouxe pra você. Só que eu fui todo, menina, pra poder, né, falar pra ela, pra gente poder sair, porque eu tava livre. Porque na minha cabeça, o que ela tava me dando confiança, só não acontecia nada porque eu era casada. Terminei meu casamento pra poder ficar com ela. Eu cafou na mão igual um idiota. Ela só riu e fez isso aqui, ó. Amor. Aí eu falei, gente, tá me chamando de amor. Aí eu escutei passinhos. Quem que vem atrás dela? Minha esposa. Ex-esposa agora. Gente, eu quase caí pra trás. Elas começaram a rir da minha cara. E aí a minha esposa me vira e fala, era por ela que você tava apaixonado? Pela minha amante? Que ousadia. Eu também já tava pra me separar de você, porque eu e ela estamos juntos há 1 ano. E eu tava pra resolver a minha vida. E aí eu falei, não, mas o que você tá falando? Como assim? Você vivia rindo pra mim, me dava confiança, não sei o quê. Aí a minha esposa vira e fala, não, na verdade, ela fazia isso pra você não desconfiar que estávamos juntos. Então eu pedia pra ela ser simpática com você, pra que você não desconfiasse que eu e ela éramos amantes. Aí a minha esposa era amante da mulher que eu tava apaixonada, que eu larguei minha esposa pra poder ficar com ela. Aí aquela velha história, a grama do vizinho é sempre mais verde, mas no caso a minha vizinha tava se alimentando da minha grama verde. E foi isso, eu fui embora chocada. Me separei e minha esposa se casou com a mulher que eu tava apaixonada e deixei ela. Então é juntinhos, até hoje. Demiti a secretária dele. Só que, gente, antes disso, ela resolveu contar os servicinhos extras que ela fazia pra ele. Menina, foi um dia histórico na minha empresa. Tinha uma menina lá no meu trabalho que ela era secretária do nosso chefe. E, gente, ela era muito gente boa, tá? Só que você via que, notoriamente, tinha alguma coisa ali com ela e com o chefe. Pelo jeito que ele olhava pra ela, ele parecia ser bem apaixonado por ela, sabe? O jeito que ele tratava ela era diferente. Ela tinha umas regalias que a gente não tinha. Só que ela não era cebosa, sabe? Ela não ficava ali se achando por causa disso. Ela era muito gente boa. E o chefe era ok, ele não era casado. Então, até então, tava tudo certo, porque a gente não sabia absolutamente nada da vida dela. Ela que era pessoa assim, bem low profile, reservada, na dela. Então a gente via que tinha alguma coisa ali. Só que o problema começou a acontecer e a gente via que já tava rolando há um tempo, já tinha uns 4 anos que ela trabalhava ali. Quando do nada uma menina foi contratada, uma outra menina foi contratada. E essa menina, gente, ela era muito bonita. Eu não gostava nem da fruta, irmã. Eu não gostava nem da fruta. E eu me sujeitaria. Por quê? Era final de ano, o trabalho triplicou, a empresa deu um boom muito grande. E essa menina, que era a secretária do chefe, não tava dando conta. Então o que ele fez? Mandou o RH contratar outra pessoa pra poder ajudar ela. E aí botou a mesinha mole do lado da dela e ficava as duas trabalhando pro chefe. Só que até então tava tudo certo, só que essa menina era muito bonita. E aí começou a gerar uns conflitos, porque o chefe começou o quê? Dar regalia pra ela, olhar diferente pra ela. Isso já tinha mais ou menos uns 3 meses que elas estavam trabalhando juntas. E aí essa menina, que era muito gente boa, começou a não se bicar com a segunda secretária do chefe. Do nada começou a gente escutar umas gritaria, uns deboches, elas discutindo aqui, discutindo ali, e a gente já tava prevendo que ia acontecer alguma M. Até que um belo dia ela simplesmente foi chamada no RH. Só que vocês estão achando que é a nova que foi chamada no RH? É a secretária antiga que já tinha um caso com o chefe provar. Isso aí a gente tá suponhando na época, né? Antes da gente saber tudo o que aconteceu, a gente não tinha, assim, 100% de certeza, né? Aí, do nada, ela chegou pra poder trabalhar bem cedinho. A menina do RH chamou ela. Gente, quando a menina do RH chamou ela, a segunda secretária abriu um sorrisão de orelha a orelha. Todo mundo já ficou olhando assim, meio assim... vai da M, e o chefe trancadinho lá dentro da porta, tá? Dentro da sala dele, caladinho, não falou nada. A menina foi pro RH, passou mais ou menos umas meia hora, ela volta. Transtornada, lá do RH, ela começou a gritar. Eu não tô acreditando que ele tá fazendo isso comigo, que isso tá acontecendo, que não sei o que. E a menina do RH tentando acalmar ela, tentando segurar ela. Só que não adianta não. A menina veio com catiça, amor. Veio, começou a bater na porta dele. Só que ele trancou a porta. Ela começou a esmurrar a porta dele. Abre essa porta, a gente vai conversar. Eu não acredito que você fez isso comigo, que não sei o que, seu canal. E, gente, virou aquele barraco. Aí a segunda secretária foi pra cima dela, falando que era pra ela parar com isso, que não sei o que. Aí ela foi pra cima da secretária e começou a pô. E daí elas brigando, não sei o que. Aí o chefe covardemente foi lá e abriu a porta, finalmente, pra tentar separar toda aquela situação. E ela falando, você vai me demitir porque você tá pegando a
nova secretária, eu tô com você há 4 anos, a gente tá junto há 4 anos, que não sei o que, virou aquela bagunça e tal. E aí ela começou a falar, já que eu vou ser demitida mesmo, então eu vou começar a contar as coisinhas que nós fazíamos. Seu velho safado, ele começou a falar, eu cansei de furenfar esse seu rabo. Eu sei do que você gosta. Você vai fazer o que ele gosta porque ele não gosta de um filtrar, não, meu amor, não. Ele gosta de uma garrafa pet, bem no popote mesmo, que você vai ter que se sujeitar. Essas coisas nojentas que ele gosta, que seu velho safado. Começou a xingar ele de tudo quanto é nome e começou a contar tudo que ela fazia com ele. E, gente, ela fazia barbaridade. Ele basicamente gostava de mulher, mas ele sentia atração por homem, só que ele não tinha coragem de ficar com homem. Então ele meio que fazia das mulheres o homem dele. Entendeu? Ela falou, eu já tive que me vestir de homem por causa de você, eu já tive que engrossar a voz por causa de você, até barba com lápis eu fiz no meu rosto pra você poder ficar feliz, que não sei o que eu sempre gostei de você. E começou aquele fuzuê. Eu sei que ele ligou pros seguranças, chamaram ela, tiraram ela, ela foi demitida. Tranquilo. Passou uma semana, a gente tava lá trabalhando, a nova secretária lá sorrindo à toa, fingindo que, tipo assim, nem tinha escutado tudo que ela falou do chefe. Quando do nada a gente começa a escutar uma barulheira na recepção e um cara simplesmente invadiu a empresa.